Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai mostrar que o conjunto quociente pela relação ele é igual ao conjunto partição. Então, considere aí um conjunto A não vazio, considere uma relação til no conjunto A e considere o conjunto P partição, tá? O conjunto partição de A, tudo bem? Conjunto partição de A. Tudo bem? Agora vamos definir a relação. Dois elementos x e y de A se relacionam se existe um subconjunto C pertencente à partição, tá? Se existe o subconjunto C pertencente à partição. Esse C, ele é subconjunto de A, tá bom? Eu vou escrever aqui esse de A. Tudo bem? Tal que o x e o y, eles pertencem ao conjunto C, tá? Aí, com base nessa relação aqui, a gente vai provar algumas coisas. Com base nessa relação, a gente vai provar primeiro que a relação ela é de equivalência, tá? É de equivalência. Equivalência. E vamos provar também o que a gente já havia mencionado, que o conjunto quociente pela relação é igual ao conjunto partição. Tudo bem? Então vamos começar provando que essa relação aí ela é de equivalência. Então vamos lá. Do mesmo jeito que a gente fazia antes, a gente vai precisar mostrar reflexividade, simetria e transitividade, né? Então vamos, como manda o ritual, vamos começar pela reflexividade mesmo, tá? Vamos mostrar que a relação ela é reflexiva. Reflexiva, ok? Na reflexiva, a gente deve mostrar que um x se relaciona com um x, com ele mesmo, né? Quaisquer que seja esse x pertencente ao conjunto, tá? É isso que a gente deve mostrar. Isso acontece, né? Vamos ver por quê. Então, vamos escrever assim, ó, de fato. De fato, isso acontece, né? Agora vamos explicar o porquê. Bom, como P é conjunto partição de A, vou escrever assim, a partição de A é partição de A, segue que das propriedades que a gente viu já do conjunto partição, que o nosso conjunto A ele vai ser a união de todo subconjunto C, tá? Tal que o C pertença à partição. Tudo bem? A gente viu essa propriedade em aula. Tá? E como o C ele é a união desses como o A ele é a união desses subconjuntos C, tal que esses subconjuntos C pertencem à partição, isso implica que então nós vimos em propriedades da partição que o nosso conjunto A ele vai ser a união de todo subconjunto C, tal que o C pertence à partição. Lembram? Essa era uma das propriedades do conjunto partição. E tem outras também. E cada subconjunto C é diferente de vazio, né? Eles são não vazios. E disjuntos, né? E disjuntos, tá? Logo, o que vai acontecer? Bom,
reparando aqui com a nossa definição da nossa relação, o x ele iria relacionar com ele mesmo, pela nossa relação, se existisse um subconjunto C pertencente à partição, esse subconjunto C, sendo um subconjunto de A, tal que o x pertence a C. Tá? Então, o x ele se relaciona com ele mesmo se existir um C pertencente a P, tá bom? Tal que o x pertence a C. Como A ele é a união desses subconjuntos C, tá? E esse subconjunto C ele é diferente de vazio, se ele é diferente de vazio, realmente há um elemento lá nele. Então, há pelo menos um elemento lá. Então, com certeza, nós vamos ter aí o x pertencente a C, tá? Então, a gente pode escrever assim, para ficar mais ou menos igual com a nossa relação. Vamos dizer que existe aí um C pertencente à partição, tal que, aí vamos dar uma colada lá da nossa definição, tal que o x pertence a C, tá? Tal que o x pertence a C. Isso prova aí que isso prova que a relação é reflexiva. Agora precisamos provar a simetria. Tudo bem? Vamos lá? Então, vamos mostrar aí agora a simetria. Na simetria, a gente deve provar que x relaciona com y, isso implica em y relacionar com x. Quaisquer que seja x e y pertencente ao conjunto A. Tá? Então, o x relaciona com y quando? Bom, vamos olhar aqui na definição. X relaciona com y quando existe um C, um subconjunto C da partição, tá? Esse subconjunto C, ele é um subconjunto de A, tá? Tal que o x e o y pertencem a esse subconjunto C. Então, essa é a condição para x relacionar com y. Só que eu dizer que o x e o y pertencem ao conjunto C, eu posso afirmar, na verdade, dessa informação aqui, que o x e o y pertencem a C, eu posso afirmar que um conjunto, o x e y, ele é subconjunto de C, né? Porque o nosso conjunto C, vamos dar um exemplo. Ele pode ser o conjunto A, B, até o x e o y, e assim segue, né? Vamos pegar C igual a esse conjunto. Se eu tiver x e y elementos de C, tá aqui, ó, são elementos. Se eu formar esse conjunto aqui, x e y, ele vai ser subconjunto de C, ó. Ele não está aqui dentro. Tudo bem? Não é a definição de subconjunto A e subconjunto de B, por exemplo. Não quer dizer que todo elemento de A é também elemento de B? Então, todo elemento aqui desse conjunto aqui é elemento de C também, tá? Então, eu posso escrever aqui que esse conjunto aqui ele é subconjunto de C. Então, para a gente provar a simetria, vamos supor que x relaciona com y, tá? E o x vai acabar se relacionando com y se existe esse C pertencente a P, tal que... Aí agora eu vou mudar a definição, vou escrever tal que o x e o y é um subconjunto de C, tá bom? Eu vou só dar uma mudada nessa definição. Então vamos lá. Voltando aqui para baixo. Então, a gente vai supor que x relaciona com y, tá? Só que o x relacionar com y significa o quê? Significa que existe o C pertencente à partição, tal que x e y, esse conjunto aqui x e y, é um subconjunto de C. Tudo bem? Vai ser um subconjunto de C. Deixa eu fazer de novo aqui, ficou... Vai ser um subconjunto de C, tá bom? Mas como... então, se eu pegar x relaciona com y, significa que x e y é um subconjunto de C. Mas como esse subconjunto de C, x e y, a gente pode escrever ele como sendo y x, bom, se x relaciona com y, a gente tem x e y sendo um subconjunto de C, então se a gente pegar, como esse conjunto é igual a yx, a gente vai ter
Então, segue que o y relaciona com x, tudo bem? Bom, essa parte é meio confuso, mas vamos parar para prestar atenção. Quando tiver que o x, que esse subconjunto aqui, x e y, está contido em C, isso significa que o x relaciona com y. Mas esse conjunto aqui, ele é o mesmo que o yx, tá? Se quando eu tenho x e y, o x relaciona com y, quando eu tiver yx, que é o contrário, vai ocorrer o contrário também. O y relaciona com x. Ficou mais claro agora? Então, a propriedade ela é a relação ela é simétrica também. Agora, vamos à última, que é provar que ela é transitiva, tá? Provar a transitividade. Ou seja, x relaciona com y e y relaciona com z. Isso vai implicar o quê? X relaciona com z, tá bom? Quaisquer que seja x, y, z do conjunto A. Então, é isso que a gente vai mostrar aí. Bom, analogamente ao que a gente já vinha fazendo, as nossas hipóteses são que x relaciona com y e o y relaciona com z. Então, x relaciona com y, a gente viu que vai existir um c, né, tal que... Vai existir um c, tal que... Aí a gente pegou esse conjunto aqui, ó, conjunto x e y, está contido em c, né? A gente usou um c, na verdade. Só que aqui, como a gente vai ter duas situações, são duas hipóteses, vamos utilizar C1, porque na outra hipótese a gente vai utilizar C2, tá bom? Então, esse aqui é o x relaciona com y, da primeira hipótese. E da segunda hipótese, o y relaciona com z, vai existir um c, um c pertencente à partição, tal que, aí o y e o z, aqui é a chave, né, está contido no C2. Tudo bem? Então, a gente vai ter, essas serão as informações aqui mais importantes. E aqui a gente completa com, vai existir um C pertencente à partição, tal que isso aqui acontece. Tudo bem? Eu não vou escrever aqui, mas depois vocês escrevam aí. Mas como C1 e C2 são elementos da partição, então, vamos escrever assim, como C1 e C2 pertencem à partição, isso implica que eles são disjuntos, né? A interseção é um conjunto vazio, tá? Tudo bem? Então, logo, não pode haver elementos em comum. E aqui está havendo, ó, o y ele é elemento em comum. Não pode, né? Então, para isso aqui acontecer, para essas duas coisas aqui acontecer, o C1 deve ser igual ao C2. Tudo bem? Então, logo, a gente tem que ter x, y, z, subconjunto de C1 igual a C2. Tudo bem? E daí, se x, y, z é subconjunto de C1, que é igual a C2, então a gente pode muito bem afirmar que o conjunto x e z, esse conjunto de x e z, ele vai ser subconjunto de C1 igual a C2, tudo bem? Bom, por quê? Olha só. Vamos botar que eu tenho aqui o conjunto C1. Ele seja o conjunto que vai de A, B, até o x, y e o z. Vamos botar que ele continua, tá? Mas a gente vai usar só essa parte aqui. Então, eu tenho aqui o conjunto C1, que é igual ao conjunto C2, tá? Bom, é fato que esse conjunto aqui ele é subconjunto de C1, né? Pois todo elemento dele é elemento de C1 também. Tudo bem? E esse daqui também. Ele também é subconjunto de C1, né? Esses elementos aqui não estão aqui, ó. O x e o z. Tá bom? Então, a gente pode afirmar aquilo ali sim, com certeza. Vou apagar aqui. Isso implica o que pra gente? Isso vai implicar que, olha, se eu tinha um conjunto x, y, subconjunto de C1, isso significava que o x relaciona com y, né? X relaciona com y. Então, aqui vai ser análogo. Como eu tenho x, z,
o x relaciona com z, tá? E era isso que a gente queria mostrar, né? O x relaciona com z. Logo, a relação ela é de equivalência. Tudo bem? Então, tio é de equivalência. De equivalência. Tudo bem? Essa parte a gente tem que fazer com bastante cuidado, pois é um pouco complicado mesmo. Então, já provamos que essa relação ela é de equivalência. Agora a gente vai provar que o conjunto quociente de A pela relação ele é igual ao conjunto partição. Mas para isso eu vou limpar toda essa tela aqui para a gente resolver. Tudo bem? Então agora a gente vai mostrar esse item 2 aqui, tá? Então, vou escrever aqui mostrando o segundo item aqui, o item 2. Bom, o conjunto quociente de A pela relação vai ser o conjunto de todas as classes de equivalência de A. Tudo bem? E o conjunto partição, ele é um conjunto contendo subconjuntos de A que atende aquelas três propriedades que nós vimos na aula de partição. Tudo bem? Mas esse conjunto partição ele vai ser formado, os elementos dele serão subconjuntos de A. Para esses dois conjuntos serem iguais, seus elementos precisam ser iguais. Ou seja, os elementos desse conjunto, que é o conjunto quociente de A pela relação, e do conjunto partição, precisam ser iguais, né? Então, de um lado, eu tenho as classes de A, né? Vamos botar que os elementos de A sejam A, B e C, por exemplo. A, B e C. Então, A, B e C é o elemento de A, são os elementos de A, tá? E vamos dizer que P seja igual a subconjuntos C1, C2 e C3, por exemplo, de A, também de A, tá bom? Onde C1, C2 e C3 são subconjuntos de A. Então, para eu mostrar que esses dois conjuntos são iguais, que ideia que a gente vai utilizar? Que seus elementos sejam iguais. Isto é, o conjunto quociente de A pela relação vai ser a classe do A, a classe do B e a classe do C. Enquanto o outro conjunto se mantém, né? C1, C2 e C3, tá? Por exemplo, para eu mostrar que esses dois aqui são iguais, eu devo mostrar que a classe do A é igual a C1, né? A classe do B é igual a C2. E eu devo mostrar que a classe do C é igual a C3, tá? Mas esse caso é um caso particular. Eu preciso mostrar um caso genérico, certo? Então, vamos apagar aqui, tá? Vou apagar aqui. Então, a gente vai mostrar um caso genérico. Tudo bem? Então, deixa eu subir um pouco aqui. Então, para mostrar que esses dois conjuntos são iguais, a gente deve mostrar que... devemos provar que... Então, devemos provar o seguinte. Devemos provar que os elementos da partição, né, que são os subconjuntos que eu chamo de C, são iguais às classes de equivalência. Digamos, as classes de A do conjunto, né, do conjunto A. Então, eu devo mostrar que o subconjunto C, um subconjunto C genérico aí da partição, é igual à classe de A, onde A é um elemento genérico do conjunto A, né? E quem é a classe de A? A gente viu por definição que vai ser todo x pertencente a A, tal que o x se relaciona com A. Tudo bem? Então é isso que a gente deve mostrar, tá? Sendo o mais genérico possível. Então, como é que a gente vai fazer para mostrar isso? A gente deve mostrar que o conjunto C está contido na classe de A e a classe de A está contida no conjunto C. Tudo bem?